Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube. Eu sou Marco Antônio Rossi e esse é o Comunicação SA, programa da Mega Brasil que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análise de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de iniciarmos o programa de hoje, quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho de notificação. E assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Bom, final de ano batendo as nossas portas, é hora de mais do que traçar estratégias para o próximo exercício, celebrar resultados, confraternizar com a equipe, compartilhar o entusiasmo e a energia necessários para encarar os desafios de um novo ano que se aproxima. É hora da festa da firma. E é aí que mora o perigo, que, segundo minha convidada de hoje, abre a temporada de demissões por justa causa nas empresas. Mas como assim? Demissões por justa causa? Para esclarecer esse cenário, o Comunicação SA de hoje recebe Patrícia Barbosa, advogada e sócia fundadora do escritório CGM Advogados, com atuação nas áreas de compliance e ética corporativa, ESG, direito previdenciário e trabalhista. Patrícia, inclusive, atua no gerenciamento de projetos, trabalhistas abrangendo vários países da América Latina. Doutora Patrícia Barbosa, seja bem-vinda ao Comunicação SA. Oi, Marco, é um prazer estar com você, e com todo mundo que está ouvindo e vendo a gente aqui hoje. Um artigo recentemente publicado pela doutora Patrícia é o que nos traz aqui, e o título era justamente esse. Está aberta a temporada de demissões por justa causa. Doutora Patrícia, as festas de final de ano nas empresas, ou as festas na firma, de fato abrem a temporada de demissões por justa causa? Olha, Marco, eu estou trabalhando nessa área há mais de 25 anos e é quase um bordão aqui na área, né? Então a gente sempre começa ali, comecinho de novembro, a gente já fala, bom, estamos às vésperas da temporada de justa causa. Entra ano, sai ano, tem esse período de confraternizações e começa aí sempre, né? Infelizmente, situações que acabam levando a encerramentos de contratos por justa causa e outras consequências que também são importantes nos relacionamentos entre as pessoas. É já tradição. Agora, cresce em que proporção, doutora Patrícia? É exponencial esse crescimento? Isso é uma coisa mais comum? Depende de segmento? Como é que é esse comportamento da temporada de demissões por justa causa? Varia muito de ano a ano, né? Esse ano, por exemplo, acho que os esforços que a gente vem fazendo com os clientes para tratar de compliance ao longo do ano têm se mostrado frutíferos e aí a gente está tendo um ano até agora mais calmo. Ainda estamos em meados de dezembro, né? Mas já tivemos aí situações comportamentais em confraternizações de final de ano. Varia bastante. Tem anos que às vezes as próprias empresas escolhem fazer festas que têm um perfil que acaba convidando as pessoas a abusarem um pouco da bebida, né? Então depende muito de uma combinação aí. Esse ano a notícia boa é que eu acho que as empresas estão conseguindo sucesso em trazer uma conscientização sobre a postura que é esperada nessas confraternizações. Agora, doutora Patrícia, para determinar o que é uma situação de comportamento que justifique uma justa causa, é algo subjetivo? É, o que é que pode estabelecer como parâmetros que limitem a possibilidade dessa ocorrência? É muito interessante porque as hipóteses de justa causa, elas estão previstas na CLT. Então, não é qualquer coisa que pode ser justa causa. Tem uma listinha de situações que podem caracterizar uma justa causa para uma rescisão de um contrato de trabalho. O que é interessante é que é uma lista de situações, mas que a gente tem que trazer para a nossa realidade. Então, acontece uma situação, e aí? Isso encaixa nessa lista ou não? Isso é grave o suficiente para tornar impossível a gente conviver, né? Então,
Uma coisa que é importante a gente tratar, Marco, até para dar um contexto geral, a gente fala muito de temporada de justas causas. Eu vejo que seria mais correto dizer temporada de reforço de compliance, né? Porque não é só a justa causa que acontece, acontecem situações que são gravíssimas, que tornam impossível a continuidade aí do relacionamento, né? Então aí sim a gente rescinde os contratos por justa causa, mas tem situações que, poxa vida, a pessoa pisou na bola, mas dá para arrumar? Dá. Então, você vai trabalhar com outras formas de disciplinar, né? A gente fala tecnicamente elementos de disciplina do contrato de trabalho. Então, você vai dar uma advertência, você vai dar uma suspensão. Então, é subjetivo na medida em que a gente tem que entender a gravidade de uma determinada conduta dentro daquele sistema, daquele relacionamento e tudo mais. Fato é, tem coisa que, né, a gente tem uma área muito cinza, obviamente, mas tem coisa que é irreparável. Então, a pessoa cria uma briga, né, dentro de uma festa da empresa, agride um colega. A pessoa é, tem um assédio ali de natureza sexual, já em vias de fato. É impossível reparar, né? Não tem nenhuma dúvida que não dá para continuar com aquela pessoa. Agora, pessoa falou, tomou um pouquinho mais, entrou num tom confessional, se declarou, deu um abraço mais esquisito, um abraço mais longo. Será que isso necessariamente leva a uma justa causa? Não necessariamente, né? É uma conduta imprópria? É. Isso quer dizer que, né, que a gente precisa aplicar bomba nuclear ali? Não. Quer dizer, precisa ter também um pouco de bom senso na hora da abordagem, de como contornar uma situação dessa? Sem dúvida. E uma coisa que é super interessante, Marco, é que às vezes uma situação muito similar tem reações muito diferentes dependendo de onde ela acontece, com quem ela acontece. Explico. A gente está falando, por exemplo, às vezes de uma empresa mais conservadora, com pessoas que têm um perfil mais, né, não tão jovem. Ou, é uma empresa que é uma empresa mais liberal, tá numa área, por exemplo, tecnologia, de mídia, etc. O grupo é mais jovem. Então, tem um pouco também da régua do próprio empregador, né? Eu falo muito que a questão da festa da firma é que no dia seguinte está todo mundo lá, né? Então, o empregador acaba sendo convidado a pensar, bom, essas pessoas vão se encontrar na manhã seguinte. Dá, tem pé continuar essa relação, né? Às vezes um pedido de desculpa funciona ou não, não tem nada que essa pessoa possa fazer. Ela cruzou uma linha que culturalmente para a gente né? Ela está colocada, então não dá. Então também ainda tem essa nuance para dar um pouquinho de tempero a mais nessa análise. Muito bem, nós estamos apresentando Comunicação SA, que hoje recebe a advogada Patrícia Barbosa, sócia fundadora do escritório CGM Advogados, com atuação nas áreas de compliance e ética corporativa. A gente vai para um breve intervalo e voltamos em instantes na continuação deste Comunicação SA. Até já. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe a advogada Patrícia Barbosa, sócia fundadora do escritório CGM Advogados, com atuação nas áreas de compliance e ética corporativa. O tema de hoje é a festa na firma e as suas consequências demissionais, vamos dizer assim.
Patrícia, ou doutora Patrícia, perdão, a felicidade do momento é uma justificativa que ameniza uma atitude assediosa? Pode ser um atenuante que minimize o cruzamento dos limites do bom senso? Eu entendo que não. Eu entendo que não. Do ponto de vista legal, e o contexto de estar todo mundo num ambiente mais relaxado, de dizer, ser um ambiente fora, fisicamente, do ambiente normal de trabalho, não faz tanta diferença, né? Então, aquela história de você trazer a questão do contexto festivo, a questão do oferecimento de bebida, a questão de que era uma pista de dança. Poxa vida, ali estava propício, estava todo mundo mais relaxado. A regra é clara, né? Você vai, né, eu trago muito isso, eu repito muito. Você sempre vai encontrar com essa pessoa no dia seguinte. Então, a tua conduta tem que considerar essa continuidade da relação. Então, tem dia que você vai estar feliz também no teu ambiente de trabalho. Isso justifica você agarrar a pessoa e dar um beijão na boca dela? Não, né? Então, você, né, pensa, você é uma pessoa do comercial, você ganhou o contrato que você está ali trabalhando, né, há meses para conseguir fazer. Aí, pô, ganhou, terminou a ligação, desliga com o cliente, você vai lá dar um beijo na boca da pessoa que está do teu lado. Você também está tomado por grande emoção, está festivo, não justifica, né? Então não tem desculpa, não tem desculpa. A verdade é que a régua ela é uniforme e quanto mais cedo as pessoas aprendam isso, mais fácil fica a navegação nesse tipo de situação. E o que falta deixar claro nas empresas ou por parte das empresas para que esse tipo de problema não aconteça? É super interessante a gente estar falando, eu estar falando com você sobre isso, com o teu público, porque a chave para mim é a comunicação. E a comunicação, entendendo que faz muita diferença você entender quem é o teu público, quem é o teu ouvinte. Aqui, né, no escritório, a gente gosta muito de fazer esses treinamentos, né, de preparação, a gente chama de treinamentos de compliance, mas é isso, são treinamentos de respeito no ambiente de trabalho, trazendo situações, né? Então, se eu entro numa conversa com um grupo e começo a falar a 10 mil pés de altura, olha, o artigo tal do Código Civil, o artigo tal do Código, né, da Consolidação das Leis do Trabalho, as pessoas desengajam. Agora, se por outro lado, a comunicação é focada no o que que existe para mim aí? Olha, existe para você o seguinte: você vai estar numa situação em que a sua guarda talvez esteja relaxada, a guarda talvez dos seus colegas esteja relaxado, existe um clima festivo, vai ter bebida ou não vai ter bebida, enfim, isso é uma decisão de cada empregador. E assim, no dia seguinte, o que acontece na festa volta para o escritório. E aí vamos falar de situações? E aí trazer essas situações. Então, ter uma comunicação que seja mais acessível, uma comunicação que trabalhe exemplos. Eu gosto muito de trabalhar exemplos. Então, às vezes a gente vai fazer esses treinamentos e aí fica uma sugestão para quem estiver ouvindo, considerar fazer isso internamente, situacionais mesmo. Olha, tem uma situação assim, assim, assim. O que que você faria? Né? Porque aí você traz a questão para as pessoas. Não é ficar trazendo exemplos que são irreais, mas são as situações limites. Seu colega bebeu demais, está falando besteira. O que que você faz? Ah, eu falo para ir embora. Né? Um exemplo que eu uso muito, por exemplo, sua colega, né? Falando agora, colocando um gênero para ficar mais fácil de pensar. Sua colega bebeu demais, está falando besteira, está se expondo. O que que você faz? As pessoas começam falando, não, põe no Uber. Aí falo, você vai colocar uma colega que está super embriagada no Uber sozinha? A pessoa, não, não, eu vou com ela. Aí falava, vai você e ela sentada no banco de trás, aí a pessoa que não vai tá lembrando. Então, assim, trazer situações, e eu sempre trago situações da vida real, te falo, né? As temporadas de Justa Causa, infelizmente, elas se repetem, e a gente traz esses cases de forma, claro, adaptada, para falar, não vai ser preto e branco. Então, traga consciência que você precisa pensar sobre isso. Então, comunicação aí é a chave. Muito bem, estou conversando com a doutora Patrícia Barbosa, sócia fundadora do escritório CGM Advogados. Doutora Patrícia, uma pesquisa realizada pela Ashley Madison, considerada aí por alguns como a principal plataforma de relacionamentos extraconjugais no mundo,
Confesso que eu nem sabia que existia isso, mas enfim, é assim que ela se apresenta. E que foi realizada em parceria com a YouGov, indicou que romances entre colegas de trabalho têm se tornado cada vez mais comuns, especialmente no Brasil. Esse levantamento apontou que 32% dos brasileiros que estão atualmente envolvidos ou já viveram um relacionamento no trabalho. Esse número no Brasil é ligeiramente superior à média de 11 países analisados, que ficou em 31%, sendo que 33% entre os homens e 28% entre as mulheres. Mas, Mas um terço das pessoas é muita gente, né? não é? Mas a questão que nos traz aqui, doutora Patrícia, que nos interessa se refere a uma outra pesquisa feita pela Ashley Madison com os seus membros, a qual identificou que 55% dos entrevistados conhecem alguém que já se relacionou com um colega ou ultrapassou algum limite, como um beijo, por exemplo, durante uma confraternização na empresa. 52% desses entrevistados disse que isso aconteceu porque foi levado pelo clima, aquela coisa da alegria, né? E buscava apenas uma diversão. Agora, imaginando que essa situação que ela tenha ocorrido dentro de um estado de consensualidade, isso pode ferir protocolos éticos e resultar numa demissão por justa causa? Pode, mas acho que sempre tem um mais aí, é muito importante, né? Você trouxe uma palavra absolutamente fundamental dentro desse diálogo, que é a questão da consensualidade, né? Então, primeira coisa, é, é consensual? E veja, Marco, eu fiquei um pouco impactada com a primeira parte da estatística, mas a segunda parte da estatística, honestamente, não me surpreende. Por quê? A gente passa pedaço muito grande da nossa vida útil, né, das nossas horas de trabalho, dentro do ambiente de trabalho. Então, você se envolver, você se apaixonar, né? A gente está falando aqui de uma situação aí de emoção, né, do momento de celebração, mas é muito comum que as pessoas encontrem parceiros no ambiente de trabalho. Até aí tudo bem, desde que como te disse, tenha consensualidade mais do que isso. Você entenda quais são as regras que são aplicáveis ao teu ambiente de trabalho. Então, tem empresas que falam, eu prefiro que as pessoas não se relacionem aqui porque isso geralmente dá confusão. Tem lá uma regra. Nesse caso, pode dar uma justa causa? Pode. Essa justa causa vai ser mantida? Não sei. Tem que entender o que que aconteceu ali, o que que exatamente estava colocado. O que que eu vejo de muito interessante que muitas empresas vêm fazendo, né? Então, é você entender a realidade que são seres humanos e que vão estar interagindo, que pode acontecer, focar na questão da consensualidade, mas trabalhar a proteção do ambiente corporativo como um todo. Em que sentido? Chefe não pode ter relacionamento com uma pessoa subordinada. Por quê? Porque você cria ali um incômodo no grupo, né? Então, se a pessoa foi promovida, não é porque a pessoa foi promovida, porque está saindo com o chefe, né? O resto do grupo se sente um pouco. Tem muitos clientes que vão falar: olha, pode haver desde que não haja uma relação de subordinação. Ou, se houver uma relação de subordinação, você tem que me avisar. E aí a gente vê, né, empresas maiores, estou falando agora de empresas mais robustas, que têm esse espaço, a gente acomoda numa outra equipe. Então, vale um pouquinho de tudo, mas tem que saber qual é a regra que está combinada com o teu empregador. Pode dar ruim? Pode. Vai dar? Não necessariamente. Agora, que é a maior vítima nessas ultrapassagens de limite nas festas da firma, doutora Patrícia? Mulheres. A gente ainda tem uma sociedade em que os homens cruzam os limites, né, e as vítimas acabam sendo mulheres. A maioria das ocorrências, né, por ocasião das festas de fim de ano, tem a ver com assédio de natureza sexual. Então, desde a questão de você falar uma coisa que, né, não cabe ali num relacionamento, você encostar de uma forma que não cabe, até coisas mais sérias. Então, um abraço indesejado, um ataque mais dentro do que a gente imagina, né, de um ataque sexual.
invariavelmente, infelizmente, as vítimas são mulheres. Então, estatisticamente, eu te diria, e aí eu estou tirando um número aqui muito de forma espontânea, mas sei lá, de cada 10 casos que a gente tem, 9 vão ser mulheres que são vítimas. Tem vítimas homens? Tem. Tem vítimas que as mulheres são sempre assediadas por homens? Não necessariamente. Mas a maioria é homens assediando mulheres. Muito bem, nós estamos apresentando Comunicação SA, que hoje recebe a advogada Patrícia Barbosa, sócia fundadora do escritório CGM Advogados, com atuação nas áreas de compliance e ética corporativa. Vamos para mais um breve intervalo e voltamos em instantes com a última parte desse encontro de hoje. Até já! Presente há mais de 30 anos no mercado, a Mega Brasil Comunicação é considerada por muitos um hub de ações e experiências que agregam valor à cultura corporativa e valorizam o desempenho dos profissionais desse setor. Mas afinal, o que é realmente a Mega Brasil? Mega Brasil é notícia. Mega Brasil é editoria. Mega Brasil é evento. Mega Brasil é reconhecimento. Mega Brasil é informação. Mega Brasil é comunicação. Mega Brasil. A história da comunicação passa por aqui. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe a advogada Patrícia Barbosa, sócia fundadora do escritório CGM Advogados, com atuação nas áreas de compliance e ética corporativa. Nosso assunto de hoje é a festa na firma e as suas consequências. Doutora Patrícia, diante de uma situação de assédio na festa de final de ano, a quem cabe a iniciativa de colocar um fim na situação? Dar aquele freio, aquela freada naquele comportamento assedioso? E quais as medidas cabíveis? A gente chama a polícia? O que a gente faz? Excelente pergunta, Marco. A gente trata muito disso na questão dos treinamentos que a gente apoia os clientes. E a questão é que o cliente não consegue, o empresário, a empresa, quem é a empresa, né? Não consegue estar em todas as situações. Então a gente conta muito com os próprios colegas. Então, um colega que está vendo uma situação que está passando do limite, sempre pode dar ali um ensejo para a pessoa que está sendo assediada, dar uma volta, olha, pessoa, eu estou precisando pegar um drink, vamos lá comigo? Tira a pessoa da situação. Então, começa com quem quer que esteja próximo da situação. Ah, Patrícia, eu vi que a pessoa estava alcoolizada, estava ali um pouco agressiva, não me senti confortável. Perfeito. Aí sim, procure uma pessoa, ou do RH, ou do compliance. Tem canais, procure seu chefe. Né? Então, a maioria das políticas que a gente vê de compliance tem múltiplos pontos de contato. Por quê? Porque para a empresa é muito importante saber. Se você deixa só um ponto de contato, às vezes o ponto de contato, quando a questão aconteceu, ele já foi embora. Né? Então, tentar, né, você como colega, estar preparado para sempre intervir, não podendo ou não sendo conveniente por alguma razão, procurar o RH, procurar o compliance, qualquer que seja a orientação do seu empregador. E aí, assim, e a polícia? Polícia às vezes acontece, né? Então, numa situação da pessoa tá ali, né, as vias de fato que o pessoal fala, né, caiu na porrada. Às vezes não deu para os seguranças, né, para os colegas separarem, para os seguranças, vai chamar a polícia e acabou. Então, pode parar na polícia? Pode. E isso é uma coisa também super importante para trazer, sabe, Marco? As pessoas pensam muito assim, ah, pô, cruzei a linha, fui ali para cima de um colega, né, não vai dar nada, ou vou ser mandado embora e terminar aí. Não necessariamente.
Assédio sexual, dependendo de como, do que acontecer, pode dar cadeia. Então, a tua pergunta, falando, posso trazer a polícia? Às vezes a polícia não aparece no momento. A polícia aparece no dia seguinte, né? A pessoa pega, vai, sai ali da festa, chega na casa dela, fala, caramba, o que aconteceu comigo? Na manhã seguinte vai na delegacia. Então, pode dar polícia sim. Agora, uma situação um pouco mais inusitada, não sei se ela é muito comum, mas com certeza é passível de ocorrer, quando o assédio é praticado por um sócio da empresa. Essa figura não dá para mandar embora, não dá para demitir por justa causa, né? Como que a direção deve conduzir essa questão, doutora Patrícia? Super interessante. Então, o sócio, o próprio proprietário, né, em empresas que são menores, às vezes é o dono mesmo. Muito complicado, né? Vou ser muito sincera com você. Quando tem um sócio só, às vezes é difícil você, né, diretor de RH, diretor de compliance, chegar pro sócio e falar, não dá, não tem condição. Nesse caso, o que acaba acontecendo é a pessoa sai, né? A pessoa não fica ali naquele ambiente de trabalho, entra com uma ação trabalhista e discute isso, no Poder Judiciário ou na polícia. Em empresas maiores, sociedades maiores, então uma sociedade, né, uma agência que pode ter muitos sócios, o que que acontece? Geralmente esses sócios vão chamar esse sócio e falar, "Ó, o que que aconteceu aqui? Né? E se for uma conduta que for muito crítica, o sócio pode ser expulso da sociedade, é o equivalente à justa causa. Né? Ele está convidado a se retirar, não dá mais para estar casado, como você fala, que sociedade é casamento, né? Eu não me caso com uma pessoa que comete atos de violência, né, contra quem está colaborando com a gente. Então, acontece menos aqui na nossa prática, né? Não acontece com tanta frequência, mas acontece sim. E tem saída. E essa saída, ela acontece, é uma saída equivalente a uma demissão por justa causa, em que parte dos direitos de um trabalhador são perdidos dentro de uma demissão por justa causa. No caso deste deslizes entre sócios, o efeito é o mesmo? Não? Depende do que for combinado. Então, depende do que o regulamento da empresa, né, que a gente chama de contrato social, os acordos de sócio, falam situações de saída de sócio nesse tipo de circunstância. Então, não existem direitos trabalhistas, mas aí como é que fica? Como é que fica seus haveres? Né? A própria punição é a saída da sociedade. Então, sim, é bem diferente, mas aí vai variar de caso a caso. Agora, esse quesito não é algo muito comum em acordos de sociedade, é? Não, Não, né? não é. Te concordo que você não é. Está na hora de, por exemplo, as empresas pensarem, ou pelo menos as menores, pensarem em abraçar esse item nos seus contratos sociais, assim como hoje, por exemplo, você vai vender um imóvel, você levanta também a ficha na Justiça do Trabalho para ver se não está arrolado em alguma causa trabalhista também? Acho que faz sentido. Aqui no nosso escritório, por exemplo, sócios que cometem condutas que são incompatíveis com continuidade da sociedade, né? Nunca aconteceu, mas a gente tem aí um direito de excluir, né? Eu acho que é governança mínima. Não tem, deveria ter. A questão de você pensar um pouco sobre o que mais dá para fazer quando a gente está falando numa questão de sócio, e de sociedade, quer dizer, será que dá para ter uma pressão social? Então, eu não contrato com quem não tem esse tipo de previsão no contrato? Acho que dá para fazer. Uma coisa que é interessante é que no ano que vem vai entrar, a obrigação em vigor da NR1, né? Então, isso é um risco psicossocial. E as empresas já são obrigadas, de alguma forma, a olhar para a forma como os relacionamentos se conduzem ali dentro. Será que, ainda está num emaranhado, não está muito claro como é que as empresas vão conseguir provar que elas estão cumprindo a expectativa do governo em relação à documentação desse mapeamento, mas será que dentre, né, os documentos obrigatórios de saúde e segurança, né, os PCRs, PCMSO, antigo PPRA, etc., não fica bacana também colocar, olha, se acontecer
de um sócio cruzar a linha, a gente também tem uma forma de reduzir ou neutralizar o impacto dessa conduta? Acho que fica um pensamento. Eu nunca tinha pensado sobre isso e acho que é uma pergunta bem provocativa. Muito bem. Já caminhando para o final do nosso encontro, doutora Patrícia, se para um funcionário a consequência é a perda do emprego, isso sem falar na possibilidade, como a gente já até aventou aqui, de uma possibilidade de uma prisão em flagrante, né? Há consequências para a empresa dentro desses episódios de excessos e quais seriam elas? Sem dúvida, sem dúvida. A gente recebe muitas questões aqui porque eu falo, é da conta da empresa, né? Fica na conta da empresa. Então, o trabalhador, ele entra com uma ação, ele entra com uma ação trabalhista contra a empresa, falando, a empresa não cuidou de me deixar seguro no ambiente de trabalho. Então, quem é que paga a indenização quando existe a prova da conduta ruim em juízo? É a empresa. Agora, o que eu acho mais interessante é que as empresas cada vez mais estão falando assim, é? Bom, eu chamei, né, o escritório, você foi treinado, depois você teve, né, um treinamento situacional, etc, etc, etc. Ainda assim você fez, eu tive que pagar. Então eu vou atrás de você. Então, as empresas que antes ficavam com a responsabilidade financeira de uma conduta ruim do empregado, quando elas se documentam de que elas fizeram o que era possível e o empregado ainda assim cometeu o ato que gerou uma dívida para ela, né, uma necessidade de pagar para o colega que foi assediado, elas estão indo atrás. Gosto muito, acho certo, né? Porque volta a responsabilidade para a pessoa. Acho ótimo. Então, talvez começar a pensar em fazer um pouco mais que isso. É claro, é mais um processo para a empresa, é caro, mas eu acho que manda uma mensagem muito importante. Muito bem, sim, chegamos ao final de mais um Comunicação SA, que hoje recebeu a advogada Patrícia Barbosa, sócia fundadora do escritório CGM Advogados, com atuação nas áreas de compliance e ética corporativa. Doutora Patrícia, muito obrigado pela sua presença nesse Comunicação SA. Eu que agradeço o convite, Marco, e olha, desejo boas festas a você e a todos que estão aqui com a gente, com todo o cuidado, por favor. Um abração. Muito obrigado, doutora Patrícia, mais uma vez, e obrigado a você também que esteve conosco até aqui. Semana que vem não tem mais um Comunicação SA, porque a gente entra num pequeno recesso, mas em janeiro a gente está de volta. Então, um bom ano para você que nos acompanham até aqui ao longo desse 2025 e um bom ano, um bom 2026. Até lá.